Capítulo 1. A Sra. Rachel Lynde é surpreendida. A Sra. Rachel Lynde morava bem onde a estrada principal de Avonlea desaparecia, numa pequena valeira margeada por amieiros e brincos de princesa, e atravessada por um regato que nascia lá no bosque da antiga chácara dos Cuthbert. Diziam que perto da nascente, no meio do bosque, o regato era intrincado e impetuoso, cheio de lagos e saltos obscuros e secretos. Mas ao chegar ao Vale dos Lynde, era um riozinho sereno e bem comportado, pois nem mesmo um regato podia passar pela porta da Sra. Rachel Lynde sem demonstrar o devido respeito pela decência e o decoro. O riacho provavelmente sabia que a Sra. Rachel estava sentada à janela, de olho em tudo que se passava por ali, fossem regatos ou crianças, e que se notasse alguma coisa estranha ou inapropriada, ela não descansaria até pôr às claras as causas e os motivos de tudo. Em Avonlea e fora dela, não faltavam pessoas que, para bisbilhotar os vizinhos, deixavam de cuidar da própria vida. Mas a Sra. Rachel Lynde era uma daquelas criaturas eficientes que conseguiam cuidar dos próprios assuntos e de lambuja meter-se também nos dos outros. Era uma dona de casa notável, fazia sempre o seu trabalho e o fazia bem. Organizava o clube de costura e ajudava a dirigir a escola dominical, além de ser o principal sustentáculo da sociedade beneficente da igreja e da assistência às missões estrangeiras. E mesmo com tudo isso, a Sra. Rachel ainda arranjava tempo para passar horas sentada à janela da sua cozinha, tricotando colchas de chenille. Já fizera 16 delas, como as donas de casa de Avonlea, admiradas, costumavam contar, e vigiando atentamente a estrada principal que cruzava a valeira e depois sumia e contornava a colina íngreme e vermelha um pouco mais adiante. Como Avonlea ficava numa pequena península triangular que invadia o Golfo de São Lourenço e via-se cercada por água dos dois lados, quem saísse ou entrasse era obrigado a passar pela estrada da colina e enfrentar o crivo invisível do olhar onividente da Sra. Rachel. E certa tarde, no início de junho, lá estava ela, sentada no seu lugar costumeiro. O sol entrava pela janela, cálido e intenso. O pomar que crescia no barranco logo abaixo da casa era uma exuberância nupcial de flores rosadas, quase brancas, e no alto zumbiam milhares de abelhas. Thomas Lynde, um homenzinho dócil a quem a gente de Avonlea se referia como o marido de Rachel Lynde, semeava o nabo temporão no campo do lado da colina, para lá do celeiro. E sem dúvida, Matthew Cuthbert estaria plantando também suas sementes na terra vermelha, ao lado do riacho, para lá das bandas de Green Gables. A Sra. Rachel sabia que sim, porque na tarde anterior ouvira-o comentar com Peter Morrison, no armazém de William J. Blair em Carmody, que pretendia semear os nabos no dia seguinte depois do almoço. Naturalmente, coubera a Peter perguntar, pois nunca se ouviu falar que Matthew Cuthbert tivesse alguma vez na vida fornecido de livre e espontânea vontade uma informação que fosse. E, no entanto, lá estava Matthew Cuthbert, às 3:30 da tarde de um dia útil, conduzindo placidamente o carro pela valeira e depois colina acima. Como se não bastasse, ele usava colarinho branco e vestia suas melhores roupas, prova de que estava saindo de Avonlea, além de levar a charrete e a égua alazã, o que indicava uma distância considerável. Aonde ia Matthew Cuthbert? E por quê? Se fosse qualquer outro homem em Avonlea, a Sra. Rachel, depois de habilmente juntar 2 mais 2, poderia ter adivinhado a resposta para as duas perguntas. Mas era tão raro Matthew sair de casa que para tirá-lo de lá teria de ser algo urgente ou incomum. Ele era o homem mais tímido da face da terra e detestava se ver entre pessoas estranhas ou ir a qualquer lugar onde fosse obrigado a falar. Matthew, todo arrumado como estava, de colarinho branco e a boleia de uma charrete, era algo que acontecia raramente. A Sra. Rachel, por mais que pensasse, não conseguia atinar o motivo e o prazer da tarde se perdera. Vou dar um pulinho em Green Gables depois do chá e perguntar a Marilla onde ele foi e por quê, concluiu por fim a distinta mulher. Ele não costuma ir à cidade nesta época do ano e nunca visita ninguém. Se tivessem acabado as sementes de nabo, ele não teria se arrumado todo nem usado a charrete para ir comprar mais. Não estava com pressa, por isso não deve ter ido atrás de um médico. Mas alguma coisa deve ter acontecido entre ontem e hoje para fazê-lo partir. Estou completamente intrigada, se estou, e não vou mais ter paz de espírito nem de consciência até descobrir o que fez Matthew Cuthbert sair de Avonlea hoje. Dito e feito, depois do chá, a Sra. Rachel pôs-se a caminho. Não precisava ir muito longe.
A casa grande, ampla e aninhada entre os pomares em que os Cuthbert viviam ficava a menos de 400 metros do Vale dos Lindes subindo a estrada. Na verdade, o caminhozinho interminável tornava a distância bem maior. Ao construir a casa, o pai de Matthew Cuthbert, tão tímido e quieto quanto o filho, havia se afastado o máximo possível de seus semelhantes. Nem precisava realmente se esconder no mato. Green Gables fora erigida no canto mais distante do terreno roçado. E ali havia ficado, onde mal era vista a partir da estrada principal, ao longo da qual se situavam com tamanha amabilidade as outras casas de Avonlea. Para a senhora Rachel Lynde, a vida num lugar como aquele não era vida. É só uma temporada, isso sim, ia dizendo enquanto seguia pela vereda bem marcada e coberta de relva, margeada por roseiras silvestres. Não me admira que Matthew e Marilla sejam os dois um tantinho esquisitos, isolados aqui em cima desta maneira. As árvores não servem de companhia a ninguém, mas se servissem, Deus sabe que já seriam muitas. Prefiro ver gente, sim, eles parecem bem felizes. Mas por outro lado, creio que já se acostumaram. As pessoas se acostumam a qualquer coisa, até ao próprio enforcamento, como dizem os irlandeses. E com isso, a senhora Rachel chegou à vereda e entrou no quintal de Green Gables. Era um pátio verde, limpo e meticuloso, limitado por salgueiros imponentes e patriarcais de um lado, e por emperdigados álamos negros do outro. Não se via um graveto, uma pedra fora do lugar, pois a senhora Rachel os teria visto se houvesse algum. Ali com seus botões era de sua opinião que Marilla Cuthbert varria o quintal com a mesma frequência com que varria a casa. Era possível usar aquele chão como prato, sem exceder a medida de terra que cabia a cada um. A senhora Rachel bateu vivamente à porta da cozinha e entrou tão logo recebeu permissão para tanto. A cozinha de Green Gables era um cômodo alegre. Ou melhor, seria alegre se não estivesse tão aflitivamente limpo, a ponto de dar a impressão de ser uma sala sem uso. As janelas davam para leste e oeste. Por esta, que se abria para o quintal, entrava aos borbotões a luz suave de fim de primavera. Mais a do leste, de onde se viam de relance as flores brancas das cerejeiras no pomar do lado esquerdo e as bétulas esguias e inclinadas lá embaixo, na valeira às margens do riacho, verdejava com um emaranhado de vinhas. Ali costumava sentar-se Marilla Cuthbert, quando lhe convinha sentar, sempre ligeiramente receosa da luz do sol, que lhe parecia uma coisa por demais irrequieta e responsável para um mundo em que era forçoso levar a sério. E ali estava sentada naquele momento, tricotando, e atrás dela a mesa para o jantar já estava posta. A senhora Rachel, antes de fechar de todo a porta, tomara nota mentalmente de tudo o que estava sobre a mesa. Havia 3 pratos e, portanto, Marilla esperava que alguém retornasse com Matthew a tempo para o chá. Mas eram os pratos comuns do dia a dia, e havia somente compotas de maçãs silvestres e um único tipo de bolo, de modo que a visita esperada não deveria ser especial. Mas e o colarinho branco de Matthew? E a égua alazã? A senhora Rachel já estava ficando tonta com esse extraordinário mistério na pacata e nada misteriosa Green Gables. Boa tarde, Rachel, disse Marilla toda animada. Não é realmente um belo fim de tarde? Sente-se, por favor, como vai a família? Existia e sempre havia existido uma espécie de amizade, por falta de nome melhor, entre Marilla Cuthbert e a senhora Rachel, apesar de, ou talvez justamente por causa de, suas diferenças. Marilla era uma mulher magra e alta, com ângulos e sem curvas. Os cabelos negros exibiam mechas grisalhas e estavam sempre atados num coquezinho apertado, contido agressivamente por 2 grampos de arame. Aparentava ser uma mulher de experiência limitada e consciência severa, e era mesmo. Mas havia algo de redentor em sua boca que, se tivesse se desenvolvido um pouco mais, poderia ter passado por senso de humor. Estamos todos muito bem, respondeu Rachel. Mas cheguei a recear que você não estivesse ao ver Matthew partir hoje cedo. Pensei que ele talvez tivesse saído em busca de um médico. Marilla repuxou os lábios em sinal de compreensão. Ela já esperava uma visita da senhora Rachel. Sabia que o passeio de Matthew, assim tão sem motivo, seria um pouco demais para a curiosidade da vizinha. Nada disso, estou muito bem, apesar da enxaqueca de ontem, ela comentou. Matthew foi a Bright River. Vamos adotar um menino do orfanato de Nova Escócia e a criança chegará hoje no trem da noite. Se Marilla tivesse dito que Matthew fora a Bright River receber um canguru australiano, a senhora Rachel não teria ficado mais abismada. Na verdade, ela ficou bestificada durante uns 5 segundos. Não havia a menor possibilidade de Marilla estar de zombaria, mas a senhora Rachel foi quase obrigada a supor que estivesse.
Está falando sério, Marilla? Perguntou Tom logo recuperou a voz. Mas é claro que sim, respondeu Marilla, como se adotar meninos órfãos da Nova Escócia fosse um dos afazeres de primavera costumeiros de qualquer fazenda bem ajustada de Avonlea, e não uma novidade inaudita. A senhora Rachel parecia ter recebido um forte choque mental. Todos os seus pensamentos terminavam com pontos de exclamação. Um menino! Marilla e Matthew Cuthbert, que diria adotar um menino, um órfão? Ora, o mundo certamente estava de pernas para o ar. Nada mais a surpreenderia depois daquilo, nada. Como é que você enfiou uma ideia dessas na cabeça? Ela indagou com ar desaprovador. Fizeram aquilo sem lhe pedir um conselho e, portanto, era necessário demonstrar desaprovação. Bem, já estávamos pensando nisso havia algum tempo, durante todo o inverno, na verdade, retrucou Marilla. A senhora Alexander Spencer passou por aqui certo dia, pouco antes do Natal, e disse que pretendia adotar uma menina do orfanato de Hopetown na primavera. Ela tem uma prima na cidade e informou-se a respeito ao visitá-la. Matthew e eu discutimos o assunto várias vezes desde então. Pensamos em adotar um menino. Matthew está ficando velho, não é mesmo? Ele tem 60 anos e já não é mais tão ágil como antigamente. O coração o aflige bastante, e você sabe como é difícil arrumar bons empregados. Nunca há gente disponível a não ser aqueles garotinhos franceses quase crescidos e estúpidos. E quando finalmente conseguimos fazê-los trabalhar como se deve e aprender alguma coisa, eles se mandam para as fábricas de beneficiamento de lagosta ou para os Estados Unidos. No início, Matthew sugeriu que arranjássemos um dos órfãos emigrados, mas eu fui categórica, não, de jeito nenhum. E eu disse, pode ser que não haja nada de errado com eles. E não estou dizendo que há, mas não. Nada de brutos saídos das ruas de Londres em minha casa. Que seja ao menos alguém dessa terra, não importa quem seja, o perigo já existe. Mas eu ficaria mais tranquila e dormiria bem melhor se arranjássemos um canadense. E assim acabamos decidindo pedir à senhora Spencer que nos escolhesse um menino quando fosse à cidade pegar sua garotinha. Na semana passada, ficamos sabendo que ela estava para ir e mandamos o recado através dos parentes que Richard Spencer tem em Carmody, para que ela nos trouxesse um menino esperto e bem apessoado, por volta dos 10 ou 12 anos. Decidimos que essa seria a melhor idade, crescidinho o bastante para ser de alguma serventia nas tarefas diárias e jovem o suficiente para ser treinado como se deve. Nossa intenção é dar a ele um bom lar e uma boa educação. O carteiro que veio da estação nos trouxe um telegrama da senhora Alexander Spencer dizendo que chegariam no trem das 5h30 e por isso Matthew foi a Bright River receber a criança. A senhora Spencer deixará o menino lá, pois naturalmente seguirá até a estação de White Sands. A senhora Rachel orgulhava-se de sempre dizer o que pensava e começou a falar naquele instante, depois de ter se habituado àquela notícia formidável. Bem, Marilla, só me resta dizer, com toda a franqueza, que acho que vocês vão cometer uma grande estupidez. É um perigo, isso sim. Vocês não sabem no que estão se metendo. Estão trazendo para casa um estranho, não sabem nada a respeito desse menino. Qual é o seu temperamento? Que espécie de pais ele teve? Ou no que ele vai se transformar? Ora, ainda na semana passada ali no jornal que um homem e a esposa, gente do lado oeste da ilha, adotaram um menino órfão. Ele botou fogo na casa durante a noite e de propósito, Marilla, e quase os esturricou enquanto dormiam. Eu sei de um outro caso em que o menino adotado costumava chupar ovos das galinhas e não houve quem o fizesse perder o hábito. Se tivesse pedido meu conselho, coisa que você não fez, Marilla, por piedade, eu teria lhe dito para esquecer essa ideia. É o que eu digo. Esse consolo de Jó não pareceu ofender nem alarmar Marilla. Ela continuou tricotando. Não vou negar que você tem uma certa razão no que diz, Rachel. Eu mesma tive receios, mas Matthew estava tão decidido, dava para notar e foi por isso que cedi. É tão raro Matthew querer tanto assim alguma coisa que quando acontece me sinto na obrigação de ceder. E quanto ao risco, quase tudo que fazemos neste mundo é arriscado. É arriscado até ter os próprios filhos. Se pensarmos bem, não é sempre que dão boa coisa. E, de qualquer maneira, Nova Escócia fica bem perto da ilha. Não vamos mandar trazer o menino da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Não é possível que ele seja assim tão diferente de nós. Pois então espero que tudo acabe bem, disse a senhora Rachel, com um tom de voz que indicava claramente as suas dúvidas aflitivas. Só não vá dizer que eu não a avisei se por acaso ele tacar fogo em Green Gables ou envenenar o poço com estricina. Ouvi falar de um caso assim, uma criança de orfanato fez isso, e a família inteira morreu numa agonia terrível, só que dessa vez foi uma menina. Ora, não vamos adotar uma menina, comentou Marilla, como se envenenar poços fosse uma façanha puramente feminina e não houvesse o que temer no caso de um garoto.
Eu nunca me atreveria a criar uma menina. Admira-me que a senhora Alexander Spencer faça uma coisa dessas. Mas até aí ela não teria medo de adotar um orfanato inteiro se metesse a ideia na cabeça. A senhora Rachel adoraria ficar até Matt voltar com o órfão importado. Mas imaginando que ele ainda levaria umas 2 horas para chegar, decidiu subir a estrada e dar um pulo na casa de Robert Bell para contar a novidade. Sem dúvida alguma, a notícia causaria a maior sensação que já se vira. E a senhora Rachel adorava causar uma sensação. Portanto, ela foi embora, de certo modo para alívio de Marilla, que sentia renascer de suas dúvidas e seus temores, influenciada pelo pessimismo da senhora Rachel. Mas será o Benedito! Exclamou a senhora Rachel ao se ver de volta à veredazinha e a uma distância segura dos ouvidos de Marilla. Parece realmente que estou sonhando. Bem, já estou com pena do pobrezinho. E não é para menos, Matthew e Marilla não entendem bulhufas de crianças e esperam que o menino seja mais sério e ajuizado do que o próprio avô? Se é que teve um, o que eu duvido. Parece tão extraordinário imaginar uma criança em Green Gables. Nunca houve uma, pois Matthew e Marilla já estavam crescidos quando a casa foi construída. Se é que chegaram a ser crianças um dia, o que é difícil de acreditar quando se olha para eles? Eu não queria estar na pele desse órfão por nada neste mundo, mas tenho muita pena dele. Ah, se tenho. Foi o que disse de todo o coração a senhora Rachel às roseiras silvestres. No entanto, se pudesse ver a criança que aguardava pacientemente na estação de Bright River naquele exato momento, ela teria sentido uma pena ainda maior e mais profunda.